Irmãos, amigos, boa noite. Conforme nós temos aí na nossa programação, hoje nós vamos ter um momento especial. Sempre dedicamos alguns instantes em oração nos cultos corporativos que nós realizamos, e hoje não será diferente, até porque nós seguimos o princípio que regula o culto a Deus. Contudo, nessa noite de hoje, nós teremos um momento especial de gratidão por uma data também muito especial que nós comemoramos nessa semana que se passou, de maneira específica que nós comemoramos na última quarta-feira, sobre os 165 anos de implantação do Evangelho no nosso país, de implantação do Evangelho na nossa pátria. Nós temos muito que agradecer a Deus. Hoje nós temos a Igreja Protestante Evangélica aqui no nosso país, e para que ela pudesse estar hoje presente e atuante, alguém teve que iniciar, alguém teve que dar o pontapé inicial. E graças a Deus que fomos nós, os congregacionais, que assim o fizemos, através do trabalho pioneiro do casal Calley, quando no dia 19 de agosto de 1555, na realização de uma escola bíblica dominical, onde foi narrada a algumas crianças a história do profeta Jonas, estava se iniciando o trabalho evangélico em nosso país, em língua portuguesa e em caráter definitivo. E essa expressão eu sempre extraio das palavras de pastor Denessi, porque elas são bem significantes. Elas demonstram pelo menos duas coisas: que o trabalho ele se iniciou e continuou e está continuando até hoje, e foi o primeiro trabalho em língua portuguesa que permaneceu. Na verdade, desde o século XVI, através dos huguenotes, que eram calvinistas franceses, que aportaram também no Rio de Janeiro e que tentaram implantar o Evangelho, contudo não foi em língua portuguesa, e também, em virtude de alguns problemas, o trabalho acabou não prosperando. Mas, de caráter definitivo, mas em língua portuguesa, foi de fato Calley, repito, em 1855, que iniciou esse trabalho, do qual não só nós, congregacionais, fazemos parte dessa história, mas todo e qualquer evangélico, todo e qualquer protestante, seja ele reformado, seja ele puritano, seja ele pentecostal, seja ele neopentecostal, a gente não pode fugir essa realidade. Fomos nós que iniciamos o trabalho, e louvado seja Deus por causa disso, louvado seja Deus por causa dessa grande bênção. Abra aí, por favor, bem rápido, só para fazer menção a esse texto que harmoniza-se bem com a realidade que nós estamos vivenciando. Salmo 126, versículos de 1 até o versículo 3. É importante, meus irmãos, nós sabermos a nossa história. Quando nós não temos história, nós não temos memória. Quando nós não temos memória, nós não temos identidade. E quando nós não temos identidade, qualquer coisa que nos falarem, a gente vai ter como verdade. Então é necessário estar sempre voltando ao passado e entendendo como tudo se iniciou. Salmo de número 126. Diz assim a palavra do Senhor, no verso 1 até o versículo número 3. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Essa alegria, irmãos e irmãs, que nós devemos ter, essa alegria que nós devemos ter, sobretudo nessa noite de hoje, quando nós estamos nos lembrando desse fato. Nós estamos aqui, povo de Deus, povo cristão do Brasil, e a nossa origem, os primórdios do desenvolvimento desse trabalho se deram há 165 anos. Então, louvado seja o Senhor pela vida do casal Calley, louvado seja o Senhor pela disponibilidade que Deus operou no coração deles, de deixar de certa forma o conforto da Europa, de deixar de certa forma o conforto dos Estados Unidos e se dirigir aqui à nossa nação, quando ainda era um império, para que pudesse lançar a boa semente, semear o Evangelho que cresceu, que desenvolveu, que frutificou e que está frutificando até os dias de hoje.
Então, louvado seja o Senhor por essa bênção, louvado seja o Senhor por esse benefício, e por isso nós estamos aqui alegres, gratos por essa grande bênção que o Senhor operou na história da sua igreja aqui no nosso país. Inclusive, o nosso boletim veio com uma pequena história já dentro disso, para poder fechar a mensagem, e aí a gente poder aprender um pouco mais. Muito provavelmente depois a gente vai fazer alguns estudos, mostrando toda essa questão histórica, os efeitos que o protestantismo, através de Callen, geraram no Brasil, desde direitos civis, que hoje todos nós que somos crentes temos, quer seja o direito de registro civil, quer seja o direito de nos enterrarmos em cemitérios públicos, em nos casarmos. Então, como crentes, foram privilégios que Callen ele conseguiu, junto à influência que tinha com o imperador Dom Pedro II. Então são histórias belíssimas e que a gente precisa cada vez mais conhecer e agradecer a Deus por tudo que Ele fez em favor do Evangelho em nosso país. Amém.